Bora lá. Então, estamos aí para mais um React. E hoje, gente, vamos continuar discutindo a questão da taxa de juros e a treta entre o Lula e o Campos Neto, né? Presidente do Banco Central, indicado pelo Bolsonaro. Lance todo para quem está descendo agora de Marte, não está acompanhando a treta toda, é a seguinte: o Lula já há semanas vem reclamando da taxa de juros no Brasil. Isso ficou mais escancarado depois que vazou que o Campos Neto, presidente do Banco Central, agora autônomo, estava em um grupo com bolsonaristas, com ministros do Bolsonaro, um grupo de WhatsApp intitulado, se não me engano, Ministros do Bolsonaro, ou coisa do tipo. Estava lá, inclusive, junto com a equipe econômica do Bolsonaro. O Campos Neto, gente, é o presidente do Banco Central, aquele que foi flagrado num áudio vazado do André Esteves, o banqueiro lá do BTG Pactual, onde o André Esteves, conversando lá com outros burgueses, admite que o Campos Neto ligou para ele para perguntar da taxa de juros. Então, essa é a autonomia que nós temos do Banco Central, onde o presidente do Banco Central liga para o banqueiro para perguntar para o banqueiro o que ele acha da taxa de juros. E aí o banqueiro vai dizer: olha, eu já convivi com taxa de juros de 40%. Se a gente meter aí 12%, 13%, não vai ser problema. E vamos entender o seguinte: boa parte dessa turma aí é justamente a turma que lucra com a taxa de juros. Tá, galera? Então, é um debate que está posto. Foi aprovada a autonomia do Banco Central durante o governo do Bolsonaro, uma coisa assim meio a toque de caixa. Era uma pauta antiga dos liberais. Eles querem colocar há muito tempo, e insistem nisso, a economia brasileira num tipo de piloto automático, porque é curioso até, eu diria. O liberal gosta muito de falar em democracia, democracia, né, os valores democráticos e tal. Mas, ao advogar, por exemplo, questões como a autonomia do Banco Central, está se negando o caráter democrático da representatividade institucional liberal burguesa, uma vez que se cerceia o político eleito de indicar o importante cargo de presidente do Banco Central, que é o cargo que é responsável, vamos dizer assim, pela moeda, pela política fiscal, que é determinante para o nível de emprego e de crescimento do país. Então, assim, foi aprovada essa autonomia, não é a mesma coisa que independência, nós vamos voltar a discutir isso hoje, e o Lula, motivado, quem sabe, mais pelo fato do Campos Neto ser abertamente um bolsonarista, foi votar com a camisa da seleção brasileira, tem foto aí com os ministros do Bolsonaro, enfim. Motivado por isso ou não, o Lula parece estar acentuando um discurso mais à esquerda contra essa taxa de juros que, como a gente vai discutir hoje aqui, é uma taxa de juros proibitiva para a recuperação do emprego, que é uma das principais promessas de campanha do Lula. Então, vamos reagir a um vídeo do Pedro Doria. O Pedro Doria é um liberal limpinho. Já reagi a ele aqui algumas vezes, se eu não me engano, ele é jornalista. E ele tem um canal chamado Meio. E a crítica maior que eu faço ao Pedro Doria, e eu até confesso para vocês, gente, eu prefiro aqui debater com pessoas que nem o Pedro Doria, né? Muito melhor do que debater com esses bolsonaristas que espumam pela boca. Agora, sim, nós não podemos nos enganar. Porque esse tipo de liberal, como o Pedro Doria, gosta de se vender como moderado. Não é bem moderado, a palavra melhor, seria centrista. Por isso até o programa dele talvez se chame Meio. Então ele seria um centrista, né? Que negaria os extremos da política, que estaria mais ao centro. Isso é balela, tá, gente? Na realidade, o Pedro Doria é um clássico advogado, né, da direita. Então ele é um cara visivelmente de direita. E não há problema nenhum nisso, né?
acabei de dizer, é preferível discutir com esse tipo de direita do que com a direita bolsonarista, que é a versão fascista da direita, né? A direita, quando extremada, a direita, quando alucinada, quando encurralada, ela abraça o fascismo. É isso que ela faz. Pedro Doria não seria um fascista, ele é um direitista clássico, um conservador. Você pode chamar de liberal, para mim não há muita diferença, por quê? Porque essa turma normalmente é liberal na economia. Só que ser liberal na economia é algo muito século XVIII. Portanto, ser assim, de tendência liberal na economia é ser um conservador na economia. Então, é meio que uma redundância dizer, olha, eu sou conservador nos costumes e liberal na economia. Bom, porque uma coisa tem a ver com a outra. A gente, uma coisa tem a ver com a outra, porque ser liberal na economia é uma coisa muito século XVIII. Então, não tem como não ser algo, no mínimo, né, que a gente queira conservar. Tá? Então, assim, pautas morais, uma superioridade moral de estar supostamente ao centro. Então, ele tem esse tipo de postura que passa muito bem, né, para a pequena burguesia, é bastante sedutor e, no final das contas, acaba defendendo ipsis literis aquilo que a direita conservadora defende. Então, vai ser liberal na economia, vai ser mainstream, vai ser defensor da ortodoxia, vai, portanto, partilhar de questões comuns, né, aos neoliberais, uma direita bastante clássica. Então, austeridade fiscal, aquela ideia do governo igual à família, que precisa arrecadar mais e gastar menos. Então, um defensor das políticas de austeridade, que é muitas vezes confundido com responsabilidade, vai ser um cara que vai advogar pautas da direita com um verniz centrista, para não se colocar como um extremista no debate público. Ok, vamos começar deste ponto o nosso papo aqui, né? Então não é um centrista, é um cara da direita, e nós vamos agora ouvi-lo, né? Vamos ouvi-lo. Sabe qual foi a primeira taxa Selic em 2003, quando assumiu o Banco Central Henrique Meirelles, recém-nomeado pelo novo presidente Luiz Inácio Lula da Silva? 26,50%. E olha, foi assim porque aumentou. Armínio Fraga havia entregue a Selic com 25%. Havia muita insegurança na economia sobre como Lula ia conduzir a política. O ano de 2002, da eleição, começou com a Selic em 19%. Aí veio pressão inflacionária, subiu. De onde veio a pressão inflacionária? Muita gente tinha medo de como Lula conduziria a economia. A taxa no final do governo FH chegou nos 25%. Meirelles entrou no BC, a primeira coisa que fez foi subir mais e mais. Mas Calma. Ele introduz o assunto voltando lá para aquilo que antecedeu o primeiro governo Lula. Então aí nós vamos ter que ter um pouco de cuidado, porque vamos ver o seguinte, tá, gente? Foi no final do período do FHC, ou melhor, do período do Itamar Franco, que a gente teve a estabilização da moeda. E um dos custos altos da nossa estabilização da moeda foi a implementação de uma taxa extorsiva de juros. O banqueiro André Esteves, que disse que recebeu lá a ligação do presidente do Banco Central para saber da taxa de juros, disse que, olha, convivi com uma taxa de 40%, para mim 12% é tranquilo. É porque é isso. Quando o real foi implementado, nós passamos a conviver com taxa de juros deste montante. Há uma discussão se teria uma outra solução ou não, enfim, a solução que se teve foi essa, né? E foi uma solução importante, era necessário estabilizar a moeda. E o caminho encontrado na época, entre outras coisas, foi se colocar uma taxa de juros neste patamar para solucionar o verdadeiro problema da nossa inflação, que era a ausência de dólares. Então se buscou uma taxa de juros completamente fora de qualquer padrão mundial para fazer com que dólares entrassem no Brasil a fim de lucrar com essa extorsiva taxa de juros. Então nós tivemos esse quadro durante o governo do FHC. E foi mais ou menos
Nesse sentido que nós vamos ter os 8 anos do FHC. Né? Ele já assume nessas circunstâncias, ele quebra o Brasil 3 vezes ao longo dos 8 anos. O FHC enfrentou muitos problemas, a gente conviveu durante a economia do período do FHC com uma taxa de desemprego absurda. Os jornais estampavam semanalmente filas e filas de desempregados. A pauta era, quem sabe um dia teremos um salário mínimo de $100, que parecia inatingível. Então vejam, houve uma estabilização da economia com o Plano Real, que foi mantida ao longo dos 8 anos do governo FHC, às custas de uma extorsiva taxa de juros que manteve elevadíssimo desemprego e que manteve o poder de compra da classe trabalhadora achatado, que manteve o nível de atividade baixo, com um crescimento restrito, e que ainda por cima implodiu a nossa indústria, de vez. Tá? Vai haver alguma recuperação depois no período do Lula. Então, assim, quando o Lula assume, ainda existia uma tradição, um ambiente que o Brasil saía de uma taxa de juros de 40%. Tá? Então isso é importante colocar. Já havia uma trajetória de redução da taxa de juros, né, em relação a essa taxa de juros extorsiva, mas é disso que se tratava. Havia uma mudança que estava sendo posta em prática, porém se convivia com um juro muito maior que o que se tem hoje. Mas uma outra coisa importante para fazer essa discussão é a seguinte: o mundo que se tinha na época não é o mesmo mundo que se tem hoje. Então, a nossa taxa de juros ela não pode ser olhada sem comparação com aquilo que está sendo praticado no mundo. Hoje, no mundo de juros negativos ou de juros muito baixos, você ter uma taxa real de juros de 8%, ela é muito elevada. Assim como era muito elevada na época também uma taxa de juros de 40% ou de 20% ou de 14%, como o Pedro Doria está falando aqui. Tá? Então, começa por aí. Era uma outra realidade e que teve custos elevadíssimos, custos sociais elevadíssimos.